Olá, esperar o pessoal que está chegando. Vamos ter novidades aqui nessa live. Você que está vendo ao vivo, você que está vendo depois disso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estão chamando agora os seguidores. Bem-vinda, Isabel, minha maravilhosa, nossa terapeuta também. E aí, assim que o pessoal chegar aqui, a gente começa então. Aí, voltou. Tá ouvindo bem, Isabel? Tá bom o som? Fala aí, minha linda. Essa tecnologia toda. Dá para ouvir bem? Isso. Tá, ótimo. Então vamos já dando início. O que eu estou fazendo aqui em pleno feriado? Por que nós abrimos isso? E eu quero justamente contar a novidade para vocês. Dia das Crianças é o dia de cuidar da criança interior. Bem-vindo, Daniel, bem-vinda, Luciana, que saudade de você, minha linda, ai que saudade, muito bem-vindos. Então a gente vem falar hoje um pouco, eu quero primeiramente agradecer de coração toda a participação de todo mundo que participou da caixinha de perguntas de ontem. Vocês foram colaboração. Por quê? Porque nós vamos ter 4 dias agora. Quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo a gente encerra esse workshop, essa maratona, trazendo aquilo que é minha especialização, que é tanatologia, que é luto, que é perda. Então, eu peguei os 4 primeiros casos, os 4 primeiros não, deixa eu corrigir. Os 4 casos que eu achei mais interessantes para trazer aqui, para a gente fazer um estudo de caso. Inclusive, uma das pessoas está aqui do tema de hoje. Eu não vou identificar, se a pessoa quiser se identificar, pode se identificar, até mesmo porque não importa muito quem seja, mas sim a história, o conteúdo. E por que estamos fazendo isso? Porque vamos ter esses 4 dias. Porque eu estou relançando o curso de Superando Perdas e Luto. Então, aquilo que era o tema do meu livro, eu tenho um livro, para quem não sabe, com esse mesmo tema. Eu tenho um curso de tanatologia lá na Hotmart. E a gente remodelou todo o curso. Entrou um monte de módulos novos, inclusive agora falando de luto pet, trazendo estudos de caso, trazendo o DSM-5-TR, que é o Manual de Transtornos Mentais. Então tudo isso já são aulas novas que estão lá. E por causa disso a gente vai fazer uma super promoção para quem quiser aproveitar nesses 4 dias esse relançamento. Depois ele volta ao valor normal o curso. Quem tiver interesse depois manda para mim no direct e eu mando o link. Kleber, eu já fiz o curso de tanatologia com você, o curso era presencial, eu fiz com você e agora eu quero ter acesso à plataforma. É possível? Eu tenho que comprar, pagar o mesmo valor? Não, para quem já foi aluno comigo presencial vai ter um desconto de 92%. Então, é um presente que eu estou dando mesmo, é uma taxa simbólica que não é nem minha, é a Hotmart que exige. Então, para que você tenha acesso a todas essas atualizações também. Então, entra aí no direct, peça, Kleber já foi aluno de Tanato. Kleber já foi aluno seu, mas não foi de Tanato. Eu quero o desconto, eu tenho direito? Qualquer pessoa que se inscrever de hoje até domingo vai ter 50% de desconto do valor do curso. Eu não vou ficar fazendo igual alguns segurando no último dia. Por que eu estou fazendo isso? Porque vão ter apenas 30 vagas. Por isso, ponto. É o que a gente consegue aumentar para dar suporte. Porque sim, vai ter um suporte para quem faz o curso, tem uma mentoria, tem alguns brindes, mas quem entrar lá na página vai ver tudo isso. Tá bom? Então vamos diretamente ao estudo do caso. E qual que era, o que a pessoa colocou lá na caixinha de resposta. Primeiro, de novo, quero agradecer de coração, quem me respondeu, quem foi lá e guardou os minutinhos para ir responder. As respostas são, só eu tenho acesso, tá? Não são públicas. Então, quando se eu lançar novamente uma caixinha, então já sabe que o que você colocar, só eu terei acesso. Bom, o que a pessoa disse? Deixa eu pegar aqui. Que eu perguntei qual foi a perda mais difícil ou o óbito mais difícil para você. E essa pessoa colocou do seu irmão. Então, hoje nós vamos falar, vamos estudar, vamos entender como
que a Thanato pode ajudar essas pessoas que tiveram perdas de entes queridos, de pessoas próximas em tese, de pessoas que têm uma afetividade maior. Bom, vamos por parte, como diria Jack, né? Primeira coisa, temos que analisar se existem outros lutos abertos. Por quê? Porque quando uma pessoa vem com uma queixa de um luto específico, quando ela chega para um terapeuta, para um tanatologista, com uma queixa específica de luto, provavelmente pode ser que ela tenha outros casos que ela de repente nem se dá conta que ainda estão abertos nela. Então, para que o profissional tenha segurança no resultado do trabalho que ele vai começar a realizar, eu peço para que ele olhe toda a história da pessoa. Existe uma anamnese própria para isso, que tem inclusive lá na plataforma do curso. Quem é tanatologista sabe do que eu estou falando, onde vai se rastrear todas as perdas significativas. Porque luto não é só perda de pessoas. Luto são todos os rompimentos que não se voltam, não voltam mais. Então, um casamento que chegou ao fim, um divórcio, pode ser um luto. Depois de anos numa empresa e você foi embora, saiu da empresa, pode ser um luto. E a gente vai trazer, eu peguei exatamente casos peculiares dos próximos dias, para vocês entenderem que eram lutos e às vezes não são identificados como tal. Depois que eu faço todo esse rastreio, e vamos supor que eu identifico, não, esse é o único luto realmente significativo, que fez com que a pessoa parasse, né? Alguma área da vida dela ficou parada, é como se não movimentasse. Por quê? A saudade, ela é algo natural, assim como o luto também é algo natural. Porém, por vários motivos, as pessoas às vezes não dão conta de superar a dor. A saudade sempre vai existir, mas é como se nada mais desse sabor. Vocês me entendem? Eu estou ganhando, eu estou ficando milionário, eu estou extremamente... achei uma pessoa extremamente afetuosa na minha vida afetiva, mas parece que está faltando algo. Pode ser um luto que está aberto, que é por isso que é como se a vida perdesse um pouco da cor. E isso é bem importante a gente estar falando, porque existe o luto patológico, aquilo que é clínico, aquilo que tem que ser observado, cuidado, tem que ter um psiquiatra, tem que ter um terapeuta, porque mexe com uma química do cérebro. O cérebro para de produzir algumas químicas que são fundamentais para ter uma vida normal. E aí que a gente entra então com essa intervenção, tá bom? Mas não é, por exemplo, Kleber, o meu caso não é clínico, mas eu quero acelerar o processo, né? Porque para mim é muito doloroso isso tudo. É possível? Claro que é possível. Um tanatologista consegue fazer isso e faz isso com grande eficiência. Então é possível sim. E hoje eu vou dar uma aula, um aulão, digamos aqui, de uma maneira geral de como que se trata, tá? Uma pessoa que chega com essa queixa específica de, no caso da pessoa que partilhou conosco, era um irmão. Então, o que eu devo entender? Guardem isso no coração de vocês. Eu preciso entender qual que é a proximidade que a pessoa tinha com quem foi embora, com quem, né, não está mais entre nós. Eu devo entender o que essa pessoa representava e como que essa pessoa faleceu. Esses 3 itens interferem diretamente no tempo de luto, de como esse luto vai se desenvolver, se ele vai se fechar ou se ele tende a não se fechar. Então vamos parte por parte para vocês entenderem um pouco melhor como que o profissional olha esse caso. Sobre proximidade. Não é porque é parente que é próximo, né? Vamos deixar isso bem claro. As pessoas ficam meio chocadas quando eu falo isso, mas é uma grande verdade. Existe uma grande hipocrisia, né? Que se fala que é como se todo parente fosse próximo. Isso é uma mentira, é uma ilusão. É óbvio que existem afinidades e existem também proximidades. Tudo isso vai interferir. Muito bem-vinda, Érica, bem-vinda a Tia Rô, o Bic, bem-vindo, todo mundo que está chegando aí, muito bem-vindos, tá? Tá, então, a proximidade, voltando a falar, qual que é o nível de proximidade que eu tinha com quem faleceu? Algumas coisas já vão influenciar já nesse luto. Então, por exemplo, vai depender do meu perfil, da minha personalidade ou do meu traço de caráter. O que é um traço de caráter? É de como eu vejo a vida. Se eu sou uma pessoa extremamente sentimental, afetuosa,
aquela pessoa que gruda, que gosta de estar grudado com as pessoas, tende a sentir muito mais. Uma pessoa mais racional, ela já vai ter um sentimento diferente. Não estou falando que é uma pessoa fria, mas o jeito que ela encara, que ela pode encarar esse luto é de maneira normalmente diferente. E às vezes, para surpresa de todos, uma pessoa que é extremamente racional, quando perde alguém, parece que a base, e aí ela se desequilibra por inteiro. Então tudo vai depender caso a caso, não tem como a gente falar aqui de uma maneira generalizada. Outra coisa importante, o que essa pessoa representava? Quanto maior o vínculo, quanto maior a afetividade que eu tinha por aquela pessoa, maior vai ser o vazio que ela vai deixar. Por quê? Pense comigo. Se é alguém que eu amo, alguém que eu gosto de estar perto, provavelmente eu vou estar perto o tempo todo. Né? Ou vou ligar o dia inteiro, ou vou mandar mensagem, aconteceu tal coisa na rua, eu lembro do fulano, lembro do ciclano, e quando se perde aquela pessoa, aquele vazio então fica imenso. Por quê? Porque ele ocupava um enorme espaço naquela rotina. Então, às vezes a pessoa pega o telefone para ligar ou para mandar mensagem e lembra que a pessoa já não está mais. Às vezes ela vai comer tal prato ou vê tal prato e imediatamente tudo volta para a pessoa. No início do luto, isso é tranquilamente normal e é muito comum. Só que se passa um certo período de tempo, a ciência vai falar de aproximadamente um ano e meio, né? Eu diria que vai depender muito de cada caso, mas até 2 anos, entre 1 ano e 2, a gente ainda considera relativamente normal. O que seria esse relativamente normal? A pessoa lembra daquele que foi embora. Bom dia, Dilma, bem-vinda. Sente uma saudade, sente uma dor, mas ela consegue prosseguir. Ela leva a vida dela, ela retoma todas as áreas da vida. Com dor, com saudades, mas ela retoma. Não conseguiu retomar, já passou todo esse tempo, ou mais, 5 anos, 10 anos, e aquilo ainda está parado, tem alguma área parada na vida, precisa de ajuda de um profissional. Isso não é inferiorizar a pessoa. E a pessoa também, às vezes, acredita que ela é como se fosse ela guarda aquela dor como honra, sabe? Como se ela parasse de sofrer, ela não tivesse direito a ser feliz. Então ela puxa aquele sofrimento para ela e cativa aquilo, e cultiva aquilo. E aí uma coisa que eu sempre trago para os meus pacientes, meus clientes será que fulano, lá onde ele está, olhando para você, parada, triste, cabrunhada, adoecida, será que ele ficaria feliz? Essa é a pergunta. Porque nós podemos honrar quem não está mais conosco, com certeza de outra forma. Isso também faz parte do tratamento. Então, isso, Lu, é assim, ó. A Lu tá comentando, né? Eu olho para a mensagem que eu mandei para ele por último até hoje. Isso é saudade, né? Agora, se eu não consigo mais viver minha vida plena, aí já não é mais só saudade, entende? Porque saudade a gente vai ter o resto da vida. Eu perdi meu pai, né? Para quem é próximo de mim sabe, eu já falei isso em várias lives. Meu pai era alguém que eu amava muito, né? Que eu amo, porque na verdade a essência dele permanece viva em mim. E é isso que faz o tanatologista. Aquela dor que está dentro de mim, ela dá lugar para a pessoa ocupar. Não mais para a dor da falta da pessoa, porque a pessoa está em mim. É uma diferença, é um insight que a gente vira. E aí, voltando aqui, o que pesa? Se é muito próximo de mim, quando a pessoa falece, todos os sonhos que eu tinha com aquela pessoa, elas também vão embora, elas também morrem. Então, se eu tinha projetos de viajar com a pessoa, se eu tinha projetos de entrar, que ela estivesse no meu casamento, estivesse na minha formatura, tudo isso são vazios que vão ser visitados nos momentos que estavam programados os sonhos. Então, olha a diferença. Vamos supor que nem eu perdi meu pai. Vamos supor que, de repente, eu fosse dar um curso nos Estados Unidos e aí eu tinha um sonho com meu pai de levar ele para fora do país. Aí daqui, eu
perdi meu pai já fazem mais de 5 anos, e aí daqui mais 5 anos, vamos supor que eu concretizasse esse sonho. 10 anos depois, eu concretizo a possibilidade de ir para fora do país. É óbvio que eu vou lembrar do meu pai quando eu estiver lá. A lembrança, a saudade é extremamente saudável. Por quê? Porque tínhamos uma agenda oculta. Lembram? A agenda ela era presencial, depois com a morte, com o óbito, ela se torna oculta. Fica aquela programação. Então, qual que é a diferença? Eu consigo viajar para os Estados Unidos sem o meu pai. Porque meu pai está dentro de mim. Isso é que eu falo que o processo terapêutico faz. Quando eu estou na dor, quando eu estou no luto patológico, eu não viajo nunca mais. Eu nunca vou viajar para os Estados Unidos, porque lá vai lembrar meu pai. E eu não quero lembrar do meu pai, porque isso me traz grande dor. E na verdade eu já estou no meio da dor. Entendem a diferença? Continuando, outra coisa também que pesa muito, que a gente deve avaliar, são as culpas. E aí essas culpas são várias. Primeiro, o que eu não dei, né? De repente, eu poderia ter dado tal coisa para o fulano que faleceu e ele foi embora e não deu tempo de eu dar aquilo para o fulano, aquilo que eu tinha prometido, dar uma faculdade, dar um carro, dar alguma coisa física para ele. O que eu não disse, não falei o tanto que eu amava, o tanto que ele era importante para mim, o tanto que eu sou grato pelo que ele fez por mim, o quanto que eu admiro ele. E aí tudo aquilo que eu não disse vai virando culpa também. Ou ainda o que eu disse, que talvez seja, eu não vou falar que é um pouco mais amargo, mas também é uma grande dor. Palavras, de repente, quando a pessoa morre brigada, e aí tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi xingado, parece que isso fica só isso. Todo o resto parece que se apaga, sabe? Os momentos bons. Só fica aquela culpa te remoendo. Tanto é que a gente vê alguns lutos de pessoas que não param de chorar, gritar, entram em, às vezes até surtos. Por quê? Porque a dor é tão grande, a culpa é tão grande que consome a pessoa. E aí ela não dá conta. E aí aquilo fica consumindo ela o resto da vida. Olha que coisa séria isso. Outra coisa que pesa, que pode pesar, é se havia papéis trocados. Então, por exemplo, normalmente quando se perde o irmão mais novo, se o irmão mais velho ou a irmã mais velha tinha um papel de mãe também com aquele irmão, porque isso também era muito comum, né? Até pouco tempo. A mãe ia trabalhar, ou ainda é comum, né? Em alguns lares, a mãe vai trabalhar e o mais velho cuida dos mais novos. E acaba se tornando, fazendo o papel de pai ou de mãe, que também carrega uma série de problemas depois, mas não é esse o tema hoje. E aí, quando ela perde aquela pessoa, ela perde um filho. Não é só o irmão, entende? Eu estou dando um exemplo de irmãos, mas tem várias situações, tem tios que cuidam de sobrinhos e assim por diante. Você acha que a saudade tem uma certa dosagem de apego? O que podemos pensar das pessoas que seguem a vida e só de vez em quando recordam do ser que partiu? Então, como que a gente vai ter certeza se é só de vez em quando, né, que vem a pessoa? Às vezes ela verbaliza só de vez em quando e às vezes não. E o que a gente tem que levar em consideração, na verdade, é que de repente tem duas possibilidades aí. Ou ela já resolveu as pendências e já internalizou a pessoa, ou ela não quer olhar para aquela dor, então ela prefere não falar para não ressentir, não sentir de novo aquela dor. Muitas pessoas acham que tem que ficar pensando para que não pensem que não exista mais amor. Então, existe uma série de julgamentos, na verdade, da sociedade que acham que você não pode prosseguir. Existe isso sim. Existem alguns lutos que a sociedade cobra. Então, por exemplo, uma pessoa que falece, um esposo ou um companheiro, ou termina-se um relacionamento, e a pessoa, em pouco tempo, porque quem que deu a duração de tempo mínimo para se colocar uma outra pessoa, né? Bom, enfim. E aí ela começa um novo relacionamento e as pessoas falam, nossa, o corpo nem esfriou, já está com outro. Mas a minha preocupação maior, na verdade,
Por que a opinião do outro interfere em você? O que você precisa? Por que você precisa da validação do outro para você fazer as coisas? Então, o buraco é mais embaixo, entende? E aí eu devo olhar para mim e saber como que está essa estima também. Onde está tão presa no julgamento dos outros. Porque as pessoas que são amarguradas tendem a julgar e amargurar a vida dos outros. Nunca esqueçam disso. Quem está amargurado vai fazer de tudo para amargurar a vida dos outros. Isso é inconsciente, não é nem uma questão de consciência de maldade. Mas isso vai acontecer. Então, cuidado, porque às vezes quem está perto de você e está te julgando, está te amargurando, é uma pessoa amargurada, né? Então, cuidado com o que você acolhe, né? Vamos limpando isso também, essas mensagens que a gente recebe, às vezes a gente toma para si e leva aquilo como uma grande verdade. Quantas verdades nós tomamos como nossas e não são nossas? Isso é libertador também. A terapia está aí para isso. Continuando, como que faleceu? Isso também interfere diretamente. Por quê? Porque se foi uma morte trágica, se foi aquilo que é tido como erro médico, tudo isso vai pesar no ciclo da raiva, que é um dos ciclos do luto. Então, uma das fases do luto. A pessoa ter raiva é super aceitável, é normal. O que não pode é ela ficar presa na raiva. E aí ela vai se amargurando, aquilo que nós falamos agora há pouco. Pessoas que não se liberam da raiva, que vivem na raiva, tendem inclusive a ter problemas gástricos, inclusive problemas no fígado, inclusive problemas no intestino. Uma série de problemas físicos começam a acontecer porque ela está presa na raiva. E a raiva, ela cega a pessoa, ela paralisa a pessoa. Porque enquanto a pessoa não for a justiceira para resolver aquele momento de vingança, ela não prossegue na vida. Só que nem tudo é passível de vingança e nem tudo deve ser dado vingança, obviamente. Porque ainda entra as crenças religiosas. Porque se eu tenho uma crença, por exemplo, que fulano fez tal coisa e que ele merece castigo, e a minha religião, ela vai pregar sobre o amor divino, o amor para com o próximo, e é contrário à raiva, além de eu não conseguir prosseguir a vida, eu ainda vou me autoflagelar com a culpa de estar fazendo algo errado que pode me levar para o inferno. Olha quantas coisas se sobrepõem. E aí o corpo vai gritar com certeza absoluta. Uma outra coisa que mexe muito é a parte do suicídio. Então, se de repente o tipo de morte desse ente querido foi um suicídio, isso vai afetar diretamente a pessoa, porque a gente fala que quando a pessoa se suicida, é como se ela pegasse a caveira dela e colocasse na vida do outro que ficou. Porque as perguntas que seguem, né, que se sucedem na sequência de um suicídio, normalmente como que eu não vi que o fulano estava doente? Como que eu deixei a coisa acontecer? Por que eu não percebi que ele estava dando sinais? E depois vai vir um momento de revolta. Por que ele fez isso comigo? Como que ele teve coragem? Né? Porque quem passa por suicídio, não sei se vocês sabem, vai responder criminalmente ainda, até ter certeza que foi um suicídio e não um homicídio. A pessoa, além da dor, ela vai responder um processo até que se finda. Não é, foi um suicídio. Olha quanta coisa está envolvida nisso tudo. E por fim, quanto tempo que faz esse óbito? Né? Aquilo que eu falei logo no início da live, que se faz muito tempo, se passou alguns anos, deve ser olhado sim como um luto patológico, um luto que precisa ser visto como profissional. Ok, gente? Tá. Eu fiz um grande diagnóstico aí, um aulão sobre identificando as possibilidades em cima da resposta de quem respondeu falando do luto do irmão. Então eu dei muitas possibilidades, muitas formas de se ver isso. Fiz um grande diagnóstico sobre isso. E agora, como que se trata isso? Deixa eu ler aqui antes. No interior da Itália, o pessoal mais antigo ainda colocam um pano cinza na janela.
Na época que morei lá, eu achava aquilo tão tenebroso, assim como quando eu era criança. Eu lembro que todos eram. É verdade, todos usavam preto. Isso mesmo. Ainda tem muito, né? E a cor também do luto varia muito de país para país. No Japão, na China, se não me engano, é branco. Em alguns lugares é vermelho. Então, para lembrar, olha que coisa interessante. Na verdade, é para externalizar que você está sofrendo. Então, olha como que as pessoas vivem de uma aparência. É igual mesmo o velório em si. Agora eu vou falar uma coisa polêmica, né? Por quê? Porque o tempo de velório não implica no tempo que eu amo aquela pessoa. E tem gente que ainda acredita que sim, que tem que deixar horas, dias lá velando o corpo. Né? Porque o fulano que mora lá no fim do mundo tem que vir para se despedir. Não é isso que vai resolver isso. Para quem está ficando, para quem realmente conviveu com a pessoa, é extremamente torturante. Então existem algumas práticas sociais que devem ser abolidas. Por quê? Porque causa muito mais mal do que bem. Esse negócio de pôr uma cor para representar, né, que está de luto, tinha até a Perpétua, né, que era uma maneira da crítica sobre isso, que andava totalmente de preto e a vida inteira, e era uma pessoa extremamente malvada, né, julgadora, executora, só faltava cantar dar-lhe bicuda na cara do cão. Então, esse julgamento todo externalizado como se fosse uma santidade. Olha como que ela vive realmente os costumes, mas não vive internamente. O que importa é o que está dentro, não o que está fora, né? Vamos lá. Bom, então eu identifiquei. O que eu faço agora com isso tudo, Kleber? O que o profissional faz? O que eu indico vocês fazerem? Tem que haver um grande esvaziamento. Essa é a prioridade do terapeuta. Depois de identificar todas as culpas, raivas, mágoas, tristezas, relacionamento, como que era, como deixa de ser, e aí ele vai começar então a esvaziar isso tudo. Então vai esvaziar as culpas, vai esvaziar os medos, o que não foi dito, o que foi dito, tudo isso. Existem muitas técnicas, inclusive hipnose, regressão, e aí tem várias outras, né, que eu preciso esvaziar. Eu tenho que tirar toda essa dor. É como se eu abrisse o peito da pessoa e tirasse todo aquele veneno que foi colocado lá dentro. Que não vou tirar a saudade, porque isso não se tira, ok? Eu tiro os venenos que foram lá colocados. Depois que eu esvazio todo esse veneno e lavo esse coração e deixo ele limpo de novo, eu vou trabalhar a ressignificação das dores, das tristezas, e vou fazer a sublimação. O que é isso? É quando eu transformo a dor em algo sublime. Então, é uma maneira diferente que eu venho convidar a pessoa, depois dessa limpeza, a honrar aquele que foi. Então, como que isso funciona? Através de um convite, onde eu vou falar para ele o que o fulano gostava de fazer. Ele gostava muito de animais. Então, o que a gente pode fazer para honrar o fulano agora? Eu posso doar ração todo mês, eu posso criar uma associação de animais, eu posso ajudar em adoção de animais. Isso iria deixar fulano feliz? Com certeza iria deixar fulano feliz. Vamos fazer isso então pelo fulano? No lugar de ficar chorando, sofrendo, não fazendo as coisas? Vamos fazer essa troca? E isso, depois de limpo o coração, isso é possível, mas primeiro tem que ser limpo, né? É uma consequência isso. E por fim, e a última parte, a parte mais importante não, mas é a parte para fechar isso, porque se não fechar também não adianta nada. Como que eu sei se fechou um ciclo de luto? Quando eu sou capaz de agradecer o fulano a fulano. Agradecer pelo tempo que estivemos juntos, agradecer pelos aprendizados, agradecer por ele ter iluminado a minha vida por um tempo. E agora sim, eu posso convidá-lo, nesse caso específico de óbito, de morte, a morar no meu coração, mas não como o meu coração sendo um cemitério, não como o meu coração sendo um jazigo, mas meu coração sendo um lar acolhedor, que acolhe agora aquela alma e a deixa livre para também seguir onde quer que ela esteja. E aí, Kleber, é loucura eu falar com fulano, com ciclano que já faleceu? Não é loucura. Se isso te faz bem, né, pode permanecer, ninguém vai te internar por causa disso.
Só não fazer em público, né? Mas assim, o que eu acho legal, né? Internalizar, por exemplo, eu falar assim, olha, pai, onde estamos chegando? Que legal, né? Obrigado, pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor me ensinou. Obrigado, pai, por ter me dado o caráter que eu tenho. Obrigado, pai, por ter me ensinado a lutar e nunca desistir. Entende, meus queridos? Fica a nossa aula aqui. A ideia é meia hora, 40 minutos no máximo. Amanhã, 10h30, sábado, 10h30, domingo, 10h30. Mais 3 estudos de caso, com 3 casos respondidos na caixinha de pergunta. Inclusive, uma das pessoas que está aqui, outras 2 pessoas que estão aqui também vão ser estudos de caso para nós nesses próximos dias. Se você quer fazer o curso de tanatologia, agora o curso totalmente repaginado, precisa esperar o último dia para fazer? Não, é online, vai ter direito a 50% só nesses 4 dias, são só 30 vagas. Preencheu as 30 vagas, já era também. Lá tem a mentoria, tem outros brindes. Quem entra no curso na página vai conseguir ter acesso a isso. Então, essa é a ideia, que vocês possam conhecer um pouco mais sobre o luto, conhecer um pouco mais sobre a Tanato e assim poder ajudar outras pessoas. Compartilhe isso com o máximo de pessoas possível. Vai ficar gravado aqui, vai subir para o YouTube também. Mas a principal ideia é, se você tem a vontade, o desejo de ajudar outras pessoas com coisa mais profunda, entre em contato no direct que eu mando o link do curso para vocês, tá bom? Um beijo do gordo, até a próxima, se Deus quiser.